A paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra que eu preguei hoje para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus na consagração, para a honra de Deus, para a glória de Deus, né? E Deus, assim, falou tremendamente comigo, com os irmãos, eu creio, ainda vai falar mais e mais, porque aí eu estava aqui, pensando assim, Deus, eu quero uma palavra para poder pregar para a igreja. Já tem até no canal a palavra da transfiguração, que está aqui em Mateus 17. Mesmo, aí quando eu abro a palavra, abri na mesma palavra de hoje que eu preguei. A Bíblia estava totalmente fechada e eu só abri, caiu no mesmo lugar, para a glória do nome do Senhor. Eu creio muito nessas coisas assim, que Deus possa estar falando mais e mais, eu querer falar mais e mais sobre esta palavra, né? Então eu vou ler novamente aqui para que nós possamos assim refletir, né, sobre o que Deus quer falar ao meu coração, ao teu coração, amém? Então, Mateus 17, a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, e se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E estando ele ali a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e lhes disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e ressuscitará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram. Assim farão eles também, padeceu o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Amém? Então, irmãos, olha só como é tremenda a palavra do Senhor, né? Aqui o Senhor Jesus, ele vai até um monte com Tiago, João, e Pedro, Tiago e João, né? E ali ele tem um encontro ali com Moisés e com Elias. E aqueles homens, em particular, eles faziam uma diferença entre os 12, né, irmãos? Porque dos 12, esses 3 homens, né, o Senhor Jesus os levou consigo, né, irmãos? Então, esses homens, eles tinham uma diferença dentre os restantes dos outros 9, né, irmãos? Então, eles fizeram mais, buscaram mais, né? Tiveram uma aproximação maior com o Senhor. Eu creio isso, né, irmãos?
porque senão ele teria levado os 12, né, irmãos? Tem que ter uma diferença aqui. E ali, logo Pedro, quando viu ali a presença de Moisés, de Elias e do Senhor Jesus, ele se transfigurando, né? Aquele brilho tamanho, né? Porque diz que ele ficou como um sol, de tão reluzente, de tantos brilhos que tinha, né? Por conta do poder e da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali, eles conversando, Pedro se adianta dizendo, né, que bom era eles estarem ali, mas que se ele quisesse, ele faria 3 tabernáculos, um para Moisés, outro para Elias, outro para o Senhor Jesus, sendo que na realidade era a presença que valia, era a presença que era importante, né? E ali eles ficaram atônitos, né, com o poder e com a glória do Senhor, né, de estarem vendo ali, né, aquela resplandecência total ali do poder e da graça do Senhor. E ali eles começam a falar, né? E ali aquela grande luz, né, os cobriu. Quando essa luz os cobriu, Moisés e Elias foram retirados ali do meio daquela visão e ficou somente o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, eles viram que os discípulos que estavam ali, os 3 convidados, estavam aturdidos, atônitos. E aí eles, o próprio Senhor Jesus fala, não levantai-vos, não tenhas medo, porque viste tudo isso. Mas mantenham-se calados, não falem sobre isso, até que o Filho do Homem, né, seja ressuscitado, né, dentre os mortos. Aí sim vocês podem colocar essa situação qual vocês viram, tanto a mim como a Moisés como a Elias. Bem, aí eles fazem perguntas aqui para o Senhor, né, os discípulos, né, interrogam o Senhor Jesus dizendo, porque dizem que então os escribas, né, que são os conhecedores da lei, que é mista que Elias venha primeiro. Aí o Senhor Jesus, sim, é verdade. Elias virá primeiro e ressuscitará todas as coisas, restaurará todas as coisas. Mas eu digo que ele já veio, né? Que Elias já veio. E não o reconheceram, mas fizeram-lhes também padecer. E farão padecer também ali o Filho do Homem, né? Só que eles interpretam, eles entendem que o Senhor estava falando de João Batista, né? Mas o Senhor é como pensam, né? Então, mas ele coloca, não se preocupem, porque o Filho do Homem vai ser negado, como eles que vieram e foram rejeitados, recusados, né? Tanto Elias, quando veio, o próprio Moisés também indignaram-se contra ele, fizeram coisas horrendas. Então, irmãos, ele falou assim, mas não fizeram também com João Batista, né, de tirarem a cabeça dele fora. E ele fala, e com o Filho do Homem não vai ser diferente, né? Eu sou o Filho de Deus, né? E, no entanto, eles me rejeitam, se recusam a de me servir, a de me adorar, a de buscar em mim, a de receber daquilo que eu tenho para dar. Então, irmãos, assim, o Senhor Jesus, ele tem o poder de dar, de entregar para todos aqueles que verdadeiramente o buscar. A tempo e fora de tempo, o Senhor, ele é, e sempre será, né, irmãos? Então,
a fora de tempo, que a gente diz assim, entre aspas, né, irmãos? Porque, como está escrito lá em Eclesiastes 3, há um tempo para tudo debaixo desse céu, né? Outrora eu não servia ao Senhor como sirvo agora. Servia, mas eu não servia como sirvo agora. Então, cada dia que passa, nós vamos crescendo na presença do nosso Deus e Ele vai assim nos aprimorando, né? Nos endireitando as veredas, né, irmãos? Então, que cada um busque estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que verdadeiramente você possa ver a transfiguração do Senhor, que você buscando de fato o Senhor, você consiga vê-lo, a sua essência, o seu poder, a sua majestade, a sua glória. Eu mesmo vi pessoalmente, mas tem muitas pessoas que nem acreditam quando se fala que foi visto, né? Então, se muitas pessoas não creem naquilo que falamos que vimos, ou o que o próprio Deus fez por nós, que Ele apareceu para nós, se as pessoas não conseguem acreditar nisso, vão acreditar nas coisas celestes, né? Quando o Senhor Jesus estava falando ali com Nicodemos, ele fala isso, vocês são doutores da lei, vocês conhecem tudo sobre o que está escrito ali nos pergaminhos, vocês falam da lei, né? Dizem que exerce a lei, mas quando se fala de cura, de restauração, de restituição, de mudanças de vida, vocês não acreditam, não confiam e não aceitam? Como? Se eu vou falar das coisas celestes, vocês vão acreditar que é assim, que tá como está lá no céu, né? Então, por conta das dúvidas, por conta das críticas, da autossuficiência, até mesmo do orgulho, né? Então, muitas pessoas, como ele mesmo falou para Nicodemos, não adianta ser falado, porque elas não têm fé para acreditar nas pequenas coisas, vai ter fé para acreditar nas grandes coisas, né? Então, o próprio Senhor Jesus fala assim, né? Lógico, do modo dele, claro, mas é bem isso, né, irmãos? Então, se nós não conseguimos contemplar nas pequenas coisas, vamos contemplar nas coisas grandiosas do Altíssimo, né? Então, que nós devemos buscar ter mais fé, né, irmãos? Para que a fé possa ser nos acrescentada e que nós possamos, assim, saber que o poder de Deus está sobre tudo e sobre todos. Lógico que Ele vai nos entregar as honrarias, sim, mas é a hora dele. Quando Ele vê que verdadeiramente nós mudamos, nós nos dedicamos, nós somos desejosos de servi-lo, sem mesmo porque Ele vai nos honrar com alguma coisa. Não, Ele quer ver se nós somos verdadeiros, né, adoradores, se nós somos verdadeiros seguidores dele. E assim Ele fará as mudanças que são necessárias de serem feitas nas nossas vidas, nos honrará em coisas, nos tirará de lugares e colocará em outros lugares, mas isso daí não vai ser como é que fala? Vai ser pelo amor, vai ser pela bondade do próprio Deus, né? Então, eu não vou estar negociando isso com o Senhor, né? Olha, eu vou te servir, vou procurar fazer as coisas boas e barganhar com o Senhor. Não vou estar barganhando, era esse nome que eu estava querendo, entendeu? Então, ou eu faço por amor e recebo daquilo que Ele quer e me dá, se eu for cobrar, pode ser até que eu receba alguma coisa, mas eu acho muito difícil de ser recebido. Amém, irmãos? Então, nós temos que fazer sem esperar coisas tão fabulosas, tão grandiosas assim, não. Se Ele quiser dar, Ele vai nos dar, e quando Ele resolve dar, Ele dá com abundância. Amém? Essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos se inscrevessem no meu canal, dessem um like, ativassem o sininho de notificação e a paz para todos.